O anime começa com Junichi, o protagonista, indo para o encontro que havia marcado. Ao chegar, percebe que há muito mais casais do que o normal naquele lugar, o que o faz questionar se algo estava errado. Ele passa horas esperando, mas a garota nunca aparece. Ao ver o local esvaziando, a frustração e a dúvida tomam conta dele. 2 anos se passaram, mas a lembrança daquele dia ainda o persegue, invadindo seus sonhos de tempos em tempos. Uma noite, no meio de seu sono, Junichi é acordado por sua irmã, Mia, que o chama para ir ao colégio. No caminho, eles se deparam com Morishima, a garota mais popular da escola. Por serem estudantes comuns, Junichi e Mia acham que não tem nenhuma chance com ela. Afinal, um colega deles, que também gostava da garota, havia sido rejeitado por ela. Durante o intervalo, Kaoru, uma amiga de Junichi, chega para almoçar com ele. Ela propõe um desafio: quem perder no jaquempo, pedra, papel e tesoura terá que comprar o almoço. Junichi acaba perdendo, e vai até a loja fazer a compra. No caminho de volta, ele escorrega e cai, sendo amparado por ninguém menos que Morishima. Junichi fica atordoado com a gentileza dela e, enquanto ela o ajuda, ele observa seus olhos, achando-os encantadores. Morishima se despede com um até logo, deixando Junichi sem saber como reagir. Depois de um longo dia de estudos, Junichi e seus amigos tentam localizar algo que estava perdido, mas por mais que procurem, não encontram nada. Quando Junichi esbarra acidentalmente em Morishima, ela o ajuda a carregar os livros que ele deixou cair. Agradecido, ele fica sem palavras, e sua mente começa a reviver os sentimentos de 2 anos atrás. Seu coração, que parecia calmo, começa a se agitar novamente. Após esse incidente, Junichi decide que não quer mais saber de se envolver em relacionamentos, até que Morishima reaparece. Mesmo sabendo que ela é quase inacessível, Junichi decide tentar a sorte com ela. Brincando com seus amigos, ele é pego de surpresa quando Morishima aparece de repente, disposta a se juntar à brincadeira. Eles continuam conversando enquanto caminham pelo campus, até que Junichi encontra sua irmã Mia, que age de maneira rude com Morishima. Após uma conversa um tanto tensa, Junichi questiona o comportamento da irmã, que revela estar com ciúmes dele estar se apaixonando por Morishima. Naquele momento, Junichi percebe que, por trás da atitude de Mia, havia o medo de perder o irmão para outra pessoa. Ao olhar para o lado, ele vê Morishima, que está se sentindo mal por estar gripada. Junichi, então, oferece um aquecedor para ajudá-la, e, ao fazer isso, ele não consegue deixar de admirar ainda mais a beleza de Morishima. Sentindo uma mistura de emoções, ele decide se declarar para ela. Surpreendentemente, Morishima fica feliz com a confissão, mas diz que, embora goste de Junichi, ela prefere se relacionar com garotos mais velhos e maduros. Sentindo-se rejeitado novamente, Junichi vai para o seu quarto, desanimado, e decide dormir, tentando escapar do peso de seus sentimentos. Porém, ele acaba indo para a enfermaria, onde encontra Morishima dormindo. Ao acordá-la, ela fica envergonhada, mas logo diz que não está se sentindo bem. Junichi, sem saber o que fazer, tenta conversar com ela de forma descontraída. Para sua surpresa, Morishima parece não se importar em ser sua amiga, sentindo até um pouco de atração por ele. No entanto, ela admite que não acha Junichi o tipo de homem que ela costuma gostar, ele não tem o perfil de líder forte e carismático que ela valoriza. Decidido a melhorar, Junichi começa a treinar com seu melhor amigo, na esperança de se tornar mais forte e, quem sabe, conquistar o coração de Morishima. Durante os treinamentos, Morishima aparece de repente, querendo participar, mas sua amiga impede, dizendo que ela sempre se comporta dessa forma. Em meio a tudo isso, a conversa entre eles se torna mais intensa, e Morishima revela que, nesse ano, todos os garotos populares da sala haviam se declarado para ela ao mesmo tempo. Ela teve que recusar todos eles, algo que já se tornará rotina para ela. Junichi, abatido, sente seus sentimentos por Morishima se dissipando, como se o vento tivesse levado tudo embora. No dia seguinte, quando ele encontra Morishima novamente, seu humor muda completamente, e ele se sente mais animado. Ele tenta conversar com Mia, mas ela se esconde atrás dele e sai correndo. Ao jogar o lixo fora, encontra Morishima novamente. Ela o força a ir até ao clube de natação, mas ao chegar lá, ele se depara com uma amiga de Morishima, que é a presidente do clube e não permite que ela se junte. Sem querer desistir, eles decidem ir à biblioteca. Depois de pegar alguns livros, Junichi volta ao clube e encontra Morishima dormindo. Ele fica observando sua beleza por um tempo, até que toma coragem e se declara novamente. Desta vez, Morishima não diz nada, mas parece aceitar os sentimentos dele, permitindo que ele continue com sua paixão. Ela até lhe dá um beijo na testa, algo que deixa Junichi radiante. No dia seguinte, Junichi está cheio de energia e inspirado. A professora, estranhando seu comportamento, pergunta o que aconteceu, e ele responde de forma descontraída.
Suas amigas também aparecem, desconfiadas, até que Morishima se aproxima e pede um beijo na testa. Junichi hesita, dizendo que não pode, pois sua sobrancelha não está boa, mas acaba cedendo e lhe dá o beijo. Ela, por sua vez, faz um pedido, que o beijo seja dado em um lugar secreto, longe dos olhares dos outros. Junichi, empolgado, começa a pensar em como fazer aquilo de maneira única e especial. Enquanto isso, ele passa vários dias tentando convencer Morishima a permitir outro beijo no mesmo lugar. Ela, sempre relutante, pergunta se pode deixá-la ser mimada, já que ela é mais velha. Junichi, sem hesitar, diz que faria isso se realmente a amasse, e que não odiaria nada nela. Durante esse tempo, ele começa a nutrir sentimentos mais profundos por ela, chegando a criar uma fantasia de alimentá-la como se ela fosse uma princesa sequestrada. Cada vez mais apaixonado, ele percebe que Morishima também começa a se aproximar mais dele. Embora as circunstâncias sejam complicadas, o amor deles vai crescendo. Em uma tarde, Mia convida Junichi para ir às compras. Durante o passeio, ele encontra Morishima, que está coletando bichinhos de pelúcia. Junichi, surpreso, consegue fazer com que ela capture um, e logo os dois são convidados para ir a um local especial. Quando chegam, ele revela que é o mesmo lugar onde se encontraram no ano anterior. Ele aproveita a ocasião para convidá-la a passar o Natal com ele. Morishima, inicialmente hesitante, acaba aceitando, mas explica que seus avós vêm da Inglaterra e não poderiam comparecer. Eles passam a véspera de Natal juntos e se divertem na piscina. Quando Morishima revela que seus avós não conseguiram chegar a tempo, ela convida Junichi para um tempo a sós, e é nesse momento que ele a beija. Isso marca o início de um novo capítulo para os dois. 10 anos se passaram desde então, e o relacionamento entre Junichi e Morishima só ficou mais forte. Em uma conversa com Mia, Junichi reflete sobre o quanto ele e Morishima se tornaram românticos e como sua história de amor é especial. A história termina com uma foto de casamento, para deixar claro que o amor deles é eterno. Ao longo do anime, há várias rotas ou histórias alternativas, cada uma envolvendo diferentes garotas, mas sempre com Junichi seguindo sua jornada de amor e descobertas, sem nunca se sentir culpado por suas escolhas. Esse anime apresenta múltiplas rotas, ou seja, diferentes histórias em um mesmo universo, cada uma com uma garota distinta. Isso não é considerado traição, pois em cada caminho o protagonista se apaixona por uma personagem diferente. 2 anos atrás, Junichi havia perdido as esperanças de que ela aparecesse. Carregando essa frustração, estava prestes a seguir em frente quando sentiu uma dor intensa no peito. Não sabia como iria encarar a garota no colégio, mas, apesar da tristeza, acabou encontrando Kaoru, que pediu uma carona para escolher um bolo de Natal. No dia seguinte, Junichi foi acordado de forma inusitada por Kaoru. A situação gerou um clima que poderia ser confundido com o de um casal, mas logo se desfez quando ela, envergonhada, o atingiu com um soco. Ao cair, ele teve uma visão inesperada e divina, mas antes que pudesse reagir, Kaoru, ainda mais envergonhada, deu outro soco que o fez desmaiar. Quando acordou, estava na enfermaria e Kaoru, ao seu lado, pediu desculpas pelo que havia feito. Durante todo esse tempo, ela ficou ao lado dele, demonstrando preocupação. Mais tarde, Kaoru o chamou para irem atrás do colégio. Quando chegaram lá, encontraram uma amiga dela pedindo conselhos sobre um relacionamento. Ela havia se declarado para um garoto, mas ele nunca respondeu. Agora, de repente, ele pediu um beijo, e ela não sabia como reagir. Temendo perder essa chance, pediu ajuda a Junichi. Ele sugeriu que ela escrevesse uma carta para esclarecer seus sentimentos. Kaoru olhou para ele surpresa, achando que ele não fosse alguém tão cuidadoso, mas percebeu que havia se enganado completamente. No caminho de volta para casa, Kaoru contou que trabalhava para ajudar sua mãe, pois eram apenas as duas. Junichi, lembrando do que aconteceu mais cedo, perguntou se ela havia pensado em se declarar para alguém. Kaoru ficou paralisada por um instante, e então, envergonhada, negou com veemência antes de sair correndo. No trabalho, ainda corada, tentou se concentrar, mas foi surpreendida por Junichi, que apareceu para almoçar. No entanto, como não tinha muito dinheiro, decidiu apenas tomar um café. Ao olhar seu reflexo no espelho, sussurrou para si mesma que talvez estivesse se apaixonando por ele. Mais tarde, ao chegar no colégio, Junichi se depara com Kaoru, que estava no meio de uma discussão com o garoto que estava interessado na sua amiga. Junichi não podia deixar aquilo passar, então se intrometeu, afirmando que não podia ignorar a situação. Kaoru, visivelmente chateada, se afastou, e Junichi a seguiu até o teto, preocupado. Lá, ela explicou que os garotos estavam rindo dela pela confissão de seus sentimentos. Kaoru sempre soubera que o pretendente da amiga não era a pessoa certa, mas havia apoiado tudo isso até o fim. Junichi pediu desculpas, dizendo que se soubesse da situação, teria estado ao lado dela. Curioso,
Perguntou se ela gostava de alguém, mas Kaoru, em vez de responder, o provocou com outra pergunta. Ele respondeu que não, e isso fez Kaoru sentir uma pontada no peito. Ela desabafou, dizendo que, desde o ensino médio, a relação deles nunca tinha mudado e que estava tentando pensar em algo para dar um impulso naquilo tudo. Foi aí que, sem querer, os dois se beijaram. Kaoru, ainda surpresa, tentou descreditar o momento, dizendo que não contava, afinal, aquele tinha sido o primeiro selinho de ambos. Mais tarde, ela o chamou para ir à biblioteca, talvez por causa daquele beijo inesperado. Eles ficaram sozinhos, e em um momento impulsivo, Junichi pediu para beijar seu umbigo como forma de vingança. Ao fazer isso, percebeu o quão suave a pele dela era e, empolgado, começou a usar a língua, mas acabou sendo interrompido pela irmã de Kaoru, que estava observando, deixando tudo ainda mais constrangedor. O clima de desconforto não durou muito, pois, rindo da situação, os dois decidiram caminhar pelo parque. No caminho, encontraram duas crianças que haviam perdido suas bolas. Junichi, com sua ajuda, as pegou ao subir nos ombros, mas ficou difícil caminhar por causa do tempo apertado, já que ele precisava voltar para o trabalho. Com o coração acelerado, Junichi percebeu que talvez estivesse começando a se apaixonar por Kaoru. Chegando perto do seu trabalho, viu a mãe de Kaoru com seu namorado, o que a fez pensar em como a relação delas estava mudando. Ela se sentiu triste, pensando que sua mãe estava tentando casar de novo, quando havia se esforçado tanto para que elas não precisassem depender de homens. Kaoru não conseguiu segurar as lágrimas. Junichi percebeu sua ausência no colégio no dia seguinte, preocupado, perguntou a uma amiga dela. A garota disse que tentou ligar para Kaoru, mas não conseguiu resposta. Começando a ficar apreensivo, Junichi passou a procurá-la por toda parte. Ao sair da biblioteca, encontrou Ryoko e perguntou se ela havia visto Kaoru. Nesse momento, a melhor amiga da garota apareceu dizendo que ela não dormiu em casa na noite anterior e que faltou à escola sem avisar. Sem hesitar, Junichi correu para procurá-la. Refazendo mentalmente seus melhores momentos com Kaoru, sentia que precisava encontrá-la, mesmo sem saber exatamente o motivo de sua insistência. Na praia, encontrou os mesmos garotos do dia anterior, que contaram que a viram chorando ali, mas, quando voltaram, ela já tinha desaparecido. Voltando para casa, escutou Morishima e Mia conversando sobre doces e se lembrou de que Kaoru trabalhava em uma confeitaria. Foi até o local e esperou do lado de fora. Quando finalmente teve a chance de falar com ela, Kaoru desabafou, dizendo que sua mãe queria se casar novamente. Ela sempre se esforçou para que as duas fossem independentes e não precisassem de nenhum homem. Não queria aceitar que sua mãe tomasse aquela decisão. Chorando, ouviu Junichi dizer que chorar não era um sinal de fraqueza e que tudo bem expressar seus sentimentos. Agradecida pelo apoio, ela lhe entregou um chocolate como forma de retribuição. No dia seguinte, no colégio, Kaoru agradeceu a Junichi por tudo que ele fez. Os dois marcaram de se encontrar sozinhos, mas, antes disso, seu amigo precisou de ajuda na enfermaria. Quando chegou lá, encontrou Kaoru usando o uniforme de trabalho, pois o de escola havia rasgado. Enquanto conversavam, ele a convidou para passar a véspera de Natal juntos. Para sua surpresa, ela recusou, alegando já ter um compromisso. Junichi ficou decepcionado, mas Kaoru riu e explicou que o compromisso era justamente com ele. No dia do encontro, Junichi esperou ansiosamente por cerca de 30 minutos, começando a pensar que seria deixado de lado novamente. Mas então, Kaoru apareceu, ofegante, e garantiu que jamais o abandonaria. Levando-o até a torre mais alta, segurou sua mão e confessou que não sabia definir o que era um para o outro, e amigos, colegas ou melhores amigos. Mas, naquele momento, tinha certeza de que seus sentimentos por ele haviam crescido. Com um sorriso tímido, admitiu que gostava dele. Junichi riu, quase sem acreditar no que ouvia. Segurando a mão dela com firmeza, revelou que estava completamente apaixonado por Kaoru e que mal podia esperar para dar o próximo passo em sua relação. Os dois se beijaram, e o mundo ao redor parecia parar. Depois, Junichi convidou Kaoru para passar a noite em sua casa, e ela, com um sorriso tímido, sugeriu que eles dormissem juntos. O clima estava leve, mas, ao acordar no dia seguinte, os dois pegaram as bicicletas e passearam, planejando o futuro que teriam juntos. Mais tarde, Junichi estava indo para o colégio quando viu uma garota nova, toda desajeitada, esbarrando nele. Ela parecia nervosa e havia esquecido a bolsa com algumas moedas. A garota tentou falar com ele, mas sua voz era muito baixa. No refeitório, ela estava de volta, mas ainda um pouco tímida. Depois disso, ele encontrou a garota de cabelo vermelho novamente. Ao conversar com ela, descobriu que seu nome era Sai. Ela lhe agradeceu por ter ajudado com a bolsa, mas, no caminho de volta para casa, Junichi a encontrou mais uma vez, agora com medo de um cachorro que estava sem coleira.
Junichi, tentando ajudar, percebeu que o cachorro era grande demais para ela, então correu atrás dela para tranquilizá-la. Sai, ainda assustada, foi consolada, e Kaoru apareceu de repente, se apresentando como amiga de classe de Sai. Ela comentou que a roupa de trabalho da garota era muito bonita, e Junichi, curioso, perguntou se estavam contratando, o que levou Kaoru a responder afirmativamente, mas que a garota precisava treinar mais para melhorar sua postura. Então, Junichi decidiu treinar Sai, fazendo exercícios para ajudá-la a falar mais alto, além de ensiná-la a carregar os produtos sem derramar. No meio de um treinamento, Sai derrubou o café quente em Junichi, o que causou mais confusão, pois a irmã de Junichi chegou na hora e interpretou tudo de forma errada. Para tentar resolver, Mia sugeriu um jogo de pedra, papel e tesoura, onde o perdedor teria que levar o vencedor nas costas. Junichi perdeu e, entre risadas e diversão, carregou Sai nos ombros, para a surpresa de todos. Ao ver Sai conversando com a máquina de forma formal, Junichi percebeu que ela estava melhorando, embora ainda precisasse de mais prática. Por fim, após algumas atividades, Junichi ajudou a se trocar para um traje de banho. Ao trocar de roupa, ela tropeçou e acabou caindo sobre ele, o que causou um pequeno mal-entendido, mas logo Mia chegou, achando que algo estava acontecendo entre os dois. A situação ficou mais estranha quando Mia sugeriu que eles fossem à sauna, para o treinamento. No local, os dois se trocaram rapidamente, ao entrar no ambiente, ficaram cercados pelos peixes, o que os deixou constrangidos, até que Junichi desmaiou por conta dos sons estranhos feitos por Sai. Então convida a garota para ir à sua casa. Depois de chegarem ao local, passaram horas e mais horas jogando. Quando finalmente perceberam, já era tarde demais. Mia, então, sugeriu que Junichi dormisse em sua casa, avisando aos pais, e eles concordaram. Junichi não pôde deixar de notar que ela estava muito bonita, mas preferiu não dizer nada, apenas comentando que a via como uma irmã mais nova. No entanto, Sai, ao ouvir isso, se sentiu desconfortável e não queria ser vista apenas dessa forma. No dia seguinte, Mia percebeu que seu irmão ainda não havia acordado. Ao ir até o quarto dele, viu que ele não estava lá. A cena então muda para Junichi, que está no colégio treinando Sai para falar mais alto, já que ela estava nervosa. Depois das aulas, Sai iria para uma entrevista de emprego. Junichi, empolgado, a convidou para acompanhá-lo, e ela, ansiosa, aceitou. Depois de algum tempo, Sai contou o que havia passado na entrevista e, ao voltar para casa, desabafou que, por enquanto, não tinha planos de fazer faculdade por causa do seu novo trabalho. No entanto, ela pediu que Junichi fosse seu instrutor para sempre. Ele concordou, e então decidiram ir até a cafeteria para ver como ele estava se saindo. Seus amigos, no entanto, foram diretos com Junichi, dizendo que ele não podia mais ajudar a garota de quem gostava. Corado, Junichi preferiu não comentar muito sobre o assunto. Mais tarde, Sai convidou Junichi para ir a um parque de diversões, e depois de se divertirem, perguntou se ele não queria competir com ela no campeonato de melhor casal. Junichi aceitou, e ambos se divertiram ainda mais. Ao saírem do parque, viram um casal de mãos dadas, e Sai, um tanto tímida, pediu que eles também segurassem as mãos da mesma forma. Junichi não entendeu bem o que ela disse, então tentou disfarçar, dizendo que não era nada. Mas, ao chegar ao ponto de ônibus, Sai pediu novamente, e dessa vez Junichi ouviu e segurou a mão dela, fazendo os dois seguirem para casa. Ao chegar em casa, Junichi se isolou no quarto e começou a pensar em como poderia se declarar para Sai. Mas, sem encontrar a resposta certa, decidiu dormir. No dia seguinte, os dois tinham um encontro em um restaurante, onde as amigas de Sai sugeriram que eles comessem um doce de banana com um hospedeiro. Junichi, porém, estava muito desconfortável no local. Quando viu o sorvete, não resistiu e começou a comer desesperadamente, sem deixar nada para trás. O evento mais esperado do dia finalmente chegou, o torneio. Todos os participantes se apresentaram até que chegou a vez de Sai e Junichi. Ela estava nervosa, mas Junichi segurou sua mão e a tranquilizou. Ao subirem no palco, as pessoas ficaram impressionadas com a forma como estavam combinando. Eles não venceram, mas ficaram em segundo lugar, recebendo como prêmio um bilhete para um quarto privado no cinema. Chegou o dia de Natal, e todos estavam felizes e empolgados no cinema. Sai e Junichi adoraram o filme, mas não conseguiam expressar seus sentimentos com palavras. Depois, ao sair do cinema, Junichi, sentindo uma grande felicidade por ter conhecido Sai, se declarou para ela. Eles então decidiram ver a árvore de Natal, e nesse momento começou a nevar. A cena era tão linda que parecia mágica, e com isso, a rota deles terminou ali. Há 2 anos, depois de ser rejeitado, Junichi estava voltando para casa e, naquela noite de Natal, se deparou com uma garota que estava atrasada.
De volta ao presente, Junichi estava com muita vontade de ir ao banheiro, e ao sair correndo, encontrou Sai no balanço. Ao chegar no balanço, acaba encontrando Nanazaki no balanço, mas eles acabam vendo algo que não deveria. Mesmo se apresentando, Nanazaki não quer falar com eles e sair correndo do local. No dia seguinte, Junichi caminhava para o colégio com sua irmã, quando percebeu que Nanazaki estava conversando com Mia do outro lado da rua. Ele resolveu entrar no colégio na hora do almoço. Por coincidência, encontrou Nanazaki novamente. Eles estavam procurando um gato, e Junichi e seu amigo ficaram surpresos por sempre se encontrarem em lugares diferentes. No entanto, era apenas uma brincadeira. Nanazaki se apresentou como aluno do primeiro ano e, coincidentemente, estava na mesma sala que a irmã de Junichi. Após as aulas, Junichi viu Nanazaki conversando com a garota, que estava tomando água. Ele percebeu que havia algo escrito no rosto dela e, curioso, perguntou. Nanazaki explicou que sua irmã pediu para ele não esquecer de ganhar um prêmio para uma viagem à loja ao lado e que deveria fazer isso. Depois, Nanazaki convidou Junichi para ir até a loja e tentar ganhar o prêmio. Eles conseguiram apenas o 6º prêmio, mas dividiram o que conseguiram e compraram doces. Enquanto estavam na praia, conversaram mais e descobriram que eram pessoas muito legais, prometendo sair novamente. No colégio, o amigo de Junichi os convidou para a biblioteca, pois havia surgido um boato de que uma nova bibliotecária era muito bonita. Quando chegaram lá, realmente descobriram que ela era linda. Nanazaki estava copiando as matérias de seu amigo, e Junichi disse que isso não era uma forma correta de aprender. Ele sugeriu que fosse melhor se ele tivesse alguém para ensiná-lo, e Nanazaki aceitou a ajuda. Depois de aprender mais facilmente, Nanazaki perguntou a Junichi como deveria conversar com seu irmão mais novo, pois ele estava muito distante ultimamente. Junichi não soube muito o que dizer. Ao chegar em casa, Junichi perguntou a Mia se ela conhecia o irmão de Nanazaki, mas ela não sabia nem que ele tinha um irmão. Quando Junichi chegou atrasado ao colégio no dia seguinte, levou uma bronca da diretora. Quando entrou na sala de aula, levou um tapa no popó, mas logo depois se deparou com Nanazaki, que estava conversando com Sai. Junichi reparou no corpo de Sai. Ao olhar os atributos da Sai, ele acaba gostando muito dos seus bom, mas ao ver o de Nanazaki, não viu volume nenhum. Percebendo que ele não gostou, sair do local irritada. Junichi comentou que às vezes é bom mimar o irmão, já que os homens adoram um pouco de atenção. Nanazaki agradeceu pela motivação e, ao chegar em casa, sentiu que estava começando a gostar de Junichi. Sempre que ele estava por perto, ela se sentia protegida, e seu coração batia mais rápido. Ela se lembrou do momento em que ele a convidou para ir ao parque com seu irmão, mas, como ele acabou ficando doente por não usar o cobertor, decidiram curtir o parque juntos de qualquer forma. O primeiro brinquedo foi a montanha-russa. Junichi ficou com medo por causa da altura, mas o último brinquedo foi a casa assombrada. No início, Junichi ficou com medo, mas tentou manter a compostura. No entanto, ele começou a ver várias alucinações. Depois de voltarem ao normal, os dois decidiram ir embora. Nanazaki lembrou-se de quando se conheceram naquele local e se balançaram juntos. Eles decidiram ir ao balanço mais uma vez, mas dessa vez, ela ficou por cima dele, vendo tudo ao redor. Irritada com a situação, ela se sentou no colo dele como uma forma de punição, e lhe deu um beijo na boca antes de sair correndo. No dia seguinte, ela agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas tentou mudar de assunto sempre que Junichi queria falar sobre o que havia acontecido. Ela o convidou para ir à loja novamente, e Junichi aceitou. Quando percebeu que estava demorando muito, decidiu ir até o clube para ver o que estava acontecendo, mas encontrou chorando e saindo correndo desesperada. Sem entender o motivo, Junichi pulou na piscina e a segurou para que não se afogasse. Depois, Nanazaki desabou em seu colo, chorando. Ao voltarem para casa, ela explicou o que estava acontecendo e uma caloura havia sido selecionada para um nado de costas e ela precisava continuar treinando para se tornar a melhor. Ela também convidou Junichi para passear no Natal. Sem nada para fazer, ele decidiu aceitar. Os dois ajudaram a escola a arrecadar fundos em uma barraca no Natal, e depois de vender tudo, Nanazaki o convidou para ir a outro local. Quando chegou ao local, percebeu que se tratava de uma fonte termal. Por fim, ficou apenas com a toalha. No final do episódio, os dois estão sentados juntos, olhando para o mar. Prometem cuidar um do outro. Há 2 anos, Sakurai havia conhecido Junichi, que a convidou para sair. Porém, ela pensou que o encontro fosse apenas para ele comprar um presente para dar a uma garota de quem gostava. Apesar de tudo, ela acabou gostando do passeio. 2 anos depois, Sakurai está a caminho do colégio, mas se esquece de algo em casa. Ela volta para buscar e acaba pegando um caminho mais curto. No entanto, fica presa em um buraco, devido ao ganho de peso. Mas Junichi aparece e a ajuda a sair dali.
No recreio, Sakurai começa a comer vários bolinhos, e percebendo que está ganhando um pouco de peso, decide fazer dieta. Para agradecer a Junichi, ela lhe dá os bolinhos que sobraram. Sakurai conta para todos que quer fazer dieta, mas sempre acaba comendo algo diferente. Ao encontrar Junichi nas escadas, os dois decidem ir para casa juntos, passando pelo parque de diversões. Ali, ela relembra momentos da infância, tentando usar o escorregador, mas acaba ficando presa. Mia chega na hora e a ajuda. Quando chega em casa, Sakurai fica com receio de subir na balança, mas, criando coragem, decide se pesar. Fica triste ao ver que ganhou alguns quilinhos. Apressada, corre para o colégio. Junichi já havia passado antes e deixado o buraco um pouco mais aberto para que Sakurai conseguisse passar. No dia seguinte, os dois vão juntos para patinar. Sakurai não consegue, já que sempre foi ruim nesse esporte. Kanai, que observava a cena, dá algumas dicas para Sakurai, percebendo o momento em que ela se atrapalhou e vendo a reação do garoto, que foi muito boa. Agora, vamos para a próxima prova para conquistar o coração de Junichi. No recreio, Junichi decide comer bolinhos, mas se lembra de alguns momentos com Sakurai e começa a ficar um pouco mais pensativo. Nesse momento, as veteranas se aproximam e pedem ajuda para carregar um quadro. Ao chegar lá, elas convidam Junichi para ajudar no festival. Como não tinha nada para fazer, ele decide aceitar. No dia seguinte, todos se divertem bastante. Ao ir embora, Sakurai entrega a Junichi as luvas que fez para ele como presente de Natal. Ele agradece, toca a bochecha dela e ela pede que escolha o que quiser, pois não comprou nada. No dia seguinte, as garotas do clube organizaram um chá ao ar livre para agradecer a Junichi pela ajuda no festival. No entanto, o frio os obriga a entrar dentro de casa. Enquanto tentam ensinar Junichi a fazer chá, a situação se transforma em um grande desastre. Depois de se divertirem, todos vão embora. Sakurai acaba caindo sobre Junichi, e ele desmaia. No dia seguinte, Sakurai chega na casa de Junichi e toca a campainha. Pede para Mia atender, mas não houve nenhuma resposta e decide entrar. Ao chegar lá, vê Sakurai só de toalha, que acaba caindo. Sakurai acaba vendo mais do que deveria. Depois de se vestir, todos começam a conversar. Porém, as duas acabam dormindo, e Junichi percebe que estão em um sono profundo. Ele decide dormir também. Quando acorda, Sakurai já está se preparando para ir embora, e ela segue para o local de seu compromisso. Sakurai se sente um pouco nervosa, pois seu desejo é que seus sentimentos cheguem até Junichi. Kanai comenta que acha que seria bom apimentar um pouco mais o relacionamento deles, mas Sakurai não se importa muito com isso, já que, desde a época do primário, sempre gostou do mesmo jeito que está. No amanhecer, ela o convida para o clube de chá. As garotas falam que Sakurai formaria um belo casal com Junichi, o que a deixa envergonhada. Ela sai correndo da sala. Após as aulas, Sakurai chega de repente chamando mesmo. No entanto, o amigo dele fica muito triste por não receber nenhum doce e pede para as garotas. Mas elas não dão chocolates para ninguém, então fica chateado no seu canto. Os dias foram se passando e Sakurai sempre se esforçando ao máximo para recrutar novos membros, mas não conseguiu e as duas enfim se graduaram. Sakurai ficou muito feliz pelas duas terem conseguido se formar, mas começa a chorar por conta de ter passado 2 longos anos com elas no clube. De repente chega Tachibana as parabenizando por terem se formado e o presente que ele dá a elas é que finalmente decidiu entrar no clube, assim fazendo a sua Sakurai se emocionar bastante. Os preparativos para o festival enfim começaram e as duas decidem visitar os dois que estão mandando bem no clube. O clube está recebendo bastante visitas ultimamente, e o pensamento de Sakurai é que sempre foi uma garota bastante insegura, mas com Tachibana constantemente ao seu lado, tem certeza que o clube de chá vai se tornar muito popular. Esperava que algum dia os seus sentimentos pudessem atingir Tachibana. A próxima rota começa no ano anterior, no qual o Festival da Função estava acontecendo no colégio. Nesse mesmo horário o coração de Tachibana acabou sendo partido em diversos pedaços, por conta disso não gosta muito dessa época do ano. Nessa época do ano não consegue se divertir até chegar o Mehara, para tentar animar o mesmo que não está nada bem após ser rejeitado e o mesmo entende isso. Vendo que não tem outra opção, decide levá-lo para sua casa. Juntos vão jogar a noite toda e ver algumas revistas. A cena muda para Ayatsuji que sempre vê as pessoas se divertindo, mas ela nunca consegue, mas ano que vem espera que consiga. No dia seguinte, o mesmo está indo para o colégio junto de sua amiga de infância que o convida para o festival. Tachibana não sabe se vai ir. Tachibana não se sente muito bem com o Natal, mesmo tendo passado 1 ano após a rejeição, ainda se sente muito mal com tudo. Mas se lembra da noite que passou junto de seu amigo, sabe que os dois tiveram um péssimo Natal e não conseguiram ficar com ninguém, mas tem muitas garotas no mundo e ano que vem será diferente, assim animando seu amigo que estava para baixo no dia.
Se lembrando dessas palavras, decide ir para o festival junto de sua amiga. Ao chegar na sala de aula, a professora pergunta se alguém quer ser o responsável ou responsável pelo festival. Ninguém levanta a mão, então, Ayatsuji decide ajudar já que ninguém quer. Mas a professora está impressionada, por conta dela fazer muitas coisas e ser a representante de sala. Vendo que é uma tarefa muito difícil, a professora pergunta se alguém mais quer ajudar Ayatsuji. Se vendo sem outra opção Tachibana se candidata e todo mundo da sala fica surpreso. Seus amigos principalmente, por conta do mesmo nunca ter feito isso em toda a sua vida. De repente chega Ayatsuji, que não espera que o mesmo iria fazer parte do comitê do festival da fundação e se caso precisar de alguma coisa é só pedir. Ao chegar em casa, Mia também está impressionada com a atitude do mesmo de fazer parte do comitê do festival da fundação. Após as aulas, os dois decidem fazer alguns documentos, no entanto Ayatsuji está muito empenhada com tudo. E acabou fazendo todos eles depois das aulas. Intervalo, Tachibana acha a garota muito empenhada com tudo que faz e pergunta se não quer ajuda com alguma coisa. Ela responde que tem uma coisa para fazer e leva o mesmo até uma sala para procurar algumas coisas. Ayatsuji pede para que não feche a porta, por conta dela só abrir por fora. A deixando aberta, o mesmo vê que está cheio de poeira e abre a janela, mas não contava que o vento iria fechar a porta. Ficamos sozinhos, a mesma fala que uma hora ou outra, alguém irá sentir a falta e virão até o local. Colocando um avental por conta da poeira, sobe na escada. Ao olhar para cima, o garoto acaba vendo uma cena agradecida, mas fica com bastante vergonha e pergunta o motivo que aceitou entrar no comitê. Ayatsuji sempre achou uma coisa muito bonita para ajudar as pessoas e as deixa felizes. Já Tachibana decidiu fazer parte por conta de ser uma pessoa muito desmotivada. Por conta disso decidiu começar a se esforçar um pouco mais, dando um grande passo. Logo o sol se põe e os dois ainda estão trancados, até aparecer Mia fazendo muito barulho. Então a chama para abrir a porta e assim conseguindo sair. Elas vieram para pegar algumas fantasias da peça de teatro. Voltando juntos para casa, de repente chega a irmã de Ayatsuji, mas a garota fica um tanto quanto incomodada com a sua irmã, então a pega pelo braço e a arrasta de volta para casa. No dia seguinte, ainda no comitê, Tachibana está sofrendo bastante por conta de alguns grupos terem recebido o que queria e outros não. Vendo que não consegue fazer nada sem Ayatsuji, decide ir chamá-la no clube de natação. Ao chegar no local, fala para a mesma que tem muitas coisas para fazer, por não ter equipamentos suficientes, as tomadas, quantas cópias de panfletos e muito mais. Ayatsuji fala que vai ao local depois que terminar as aulas. Agradecendo, o garoto sai do local e acha maravilhoso por conta de fazer diversas coisas e substituir os professores. No final da tarde, Tachibana está arrumando a papelada e encontra um diário. Ao ler não sabe ao certo de quem é, mas Ayatsuji acabou sentindo falta e foi até a sala e lá encontrou na mão de Tachibana. Perguntado se o mesmo leu, responde que sim para saber de quem era. Ao escutar isso pega pelo colarinho por conta de ter lido. Sem querer o mesmo acaba pegando em alguma parte sem querer, então pede para que a siga até um local. Ao chegar no mesmo, percebe que estão no santuário. Com uma cara aterrorizante botando muito medo no garoto, ele revela que não leu nada, apenas algumas anotações. Logo Ayatsuki volta ao normal e pede para que repita que Ayatsuki é uma garota sem segredos. Ao repetir promete que não vai contar isso para ninguém. No dia seguinte, ele está perto de contar para o seu amigo, mas ela chega de repente e percebe que ele estava perto de contar. O levando para a sala do comitê, Tachibana pede desculpas e mesmo se tivesse falado ninguém acreditaria mesmo. Como forma de punição faz o mesmo trabalhar horrores. Os dias foram se passando e Tachibana trabalhando cada vez mais. Ao terminar boa parte, encontra Ayatsuki trabalhando sozinha e entrega um refrigerante. Mas ela não sabe o motivo que o garoto está fazendo isso, porque ela se considera uma pessoa estranha, além de saber algumas coisas que está no caderno e se fosse ele se afastaria cada vez mais. Tachibana revela que acha divertido ajudar a mesma e quanto mais trabalho tem, mais fica animado. Achando o garoto estranhado pede para que vá embora, obedecendo percebe que ela não quer ir para casa. No dia seguinte, Tachibana recebe a notícia que Ayatsuki desmaiou de tanto trabalhar. Indo visitar a mesma, no caminho encontra a sua irmã que o leva até o quarto. Ao sair ela resolve acordar e secar o suor, mas Tachibana vê tudo e a mesma fica super envergonhada. Agradecendo pela visita, Tachibana começa a falar sobre a irmã Ayatsuki que fica muito incomodada e decide dormir. Voltando para casa, Tachibana percebe que aparentemente ela não gosta da sua irmã. No dia seguinte, os dois se encontram novamente. De repente aparece uma das garotas mais populares do colégio. Mas ela chega bem perto do garoto, por conta do concurso da Mamãe Noel mais bonita. Ibiki quer participar e Morishima quer escolher a roupa da mesma, mas tem medo que seja algo muito vulgar e a competição não permitir. Por conta de vir muitas pessoas de fora, pede para que não exagere, mas não está dizendo que não pode.
No fim da tarde, um cachorro acabou mijando no pé da Ayatsuki. Tachibana foi lá para dar uma olhada. Então decide carregá-la até um local que possa lavar o seu pé. Ficando envergonhada, chega em casa e começa a ter interesse no garoto. No dia seguinte, a professora chegou a Ayatsuki para conversar e pediu para que não se esforça tanto e se as pessoas ajudassem não teria tanto trabalho. Para que não fique muito pesado, quer que não acenda a árvore de Natal e diminuir alguns eventos. Ayatsuki não quer fazer isso e responde que vai conseguir fazer tudo dar certo. Conversando com Tachibana, ele explica que pedir ajuda para as pessoas seria a melhor opção. Pensando bem, ela não concorda no início, mas após ser convencida, quase todas as pessoas da sala decidem ajudar no festival. No entanto, algumas garotas acham que não é justo ajudar no festival, mesmo se ajudarem a glória vai ir tudo para Ayatsuki a presidente no final. Diversas pessoas da sala concordaram com esse tema, até chegar Tachibana e Ayatsuki juntos na sala e surgiu o rumor que ambos estão namorando. Ayatsuki começa a coringa e mostrar o seu verdadeiro lado, que pessoas assim como ela que só sabe reclamar e espalhar boatos falsos existe. Em vez de estar ajudando, fica reclamando e pondo defeito. Se caso preferir, pode mostrar a todos o trabalho que está fazendo. Deixando a garota sem palavras, a cena corta para ambos no santuário. Ayatsuki decide queimar o seu livro por conta de não precisar mais dele e pede para Tachibana ser seu, por nunca ter tido experiências amorosas. Para que seja firmado a relação, precisa deles para todos os dias de sua vida. Aceitando a confissão da mesma, Tachibana a beija. Já no dia seguinte, Tachibana está correndo, mas ao olhar pro lado percebe que Ayatsuki está sozinha contra diversas pessoas. Mas seu amigo explica que sempre foi assim, mesmo sendo o foco ela nunca desiste. Koharu, então decide ir para o lado dela por conta de ser mais interessante. De repente mais uma garota se junta a Tachibana também, assim as garotas acabaram ficando incomodadas e decidiram sair. Ao anoitecer, apenas algumas pessoas ficaram na sala para ajudar. Após terminar o trabalho todos decidem ir embora, exceto Ayatsuki que decide voltar por conta de ter esquecido alguma coisa. Achando meio estranho, Tachibana a segue e vê ela trabalhando sozinha na sala de aula. Ao ver isso, ela chega até o mesmo e o abraça. Para que não fique pesado, Tachibana pede para que peça ajuda para mais pessoas. No entanto, ela é muito orgulhosa e não quer fazer. Mesmo sabendo que ela é assim, o garoto continua insistindo, então ela dá um tapa na cara do mesmo e sai correndo chorando. No dia seguinte, ela pediu ajuda para todos da classe. Após chorar, todo mundo decidiu ajudar para não ficar com peso na consciência. E no final do dia, Tachibana a chama para conversar e pergunta o que foi aquilo. Ela explica que aquela garota do passado não existe e vai fazer o festival da fundação ser um grande sucesso. Toda a festa foi um sucesso, todos que compareceram gostaram muito e graças à ajuda de todos, decidiram fazer uma festa entre eles na sala de aula. Ao chegar na sala de aula, Tachibana pede para falar um pouco com ela. Ficando em uma sala a sós, ele não fala nada. Ayatsuki decide então voltar. Mas ele agarra e fala que a ama. Tachibana teve uma experiência ruim no Natal, por conta disso nunca gostou. Mas depois que fez o festival do comitê com a mesma passou a gostar e sem curtiu aquela outra Ayatsuki que encontrou no santuário. As duas Ayatsuki são muito boas. Ficando com raiva, ela o golpeia de forma incrível e esse tempo todo eliminou sua verdadeira eu depois do que ele disse. Tachibana fica feliz porque a Ayatsuki que ele ama ainda existe. Escutando essas palavras cair no choro. Todas as pessoas se divertiram muito e ambos criaram uma promessa que nunca iria largar um ao outro. 10 anos se passaram e os dois construíram uma família e voltaram novamente ao festival.